10, um texto maravilhoso, um texto clássico, né? Que o apóstolo Paulo escreveu. Irmãos, antes de eu começar a ler o texto aqui, a gente precisa entender o contexto que estava acontecendo aqui. Quando Paulo escreve Filipenses, Efésios, Filipenses e a carta de Filemão, Colossenses, Filemão, Filipenses e Efésios. Quando Paulo escreve estas cartas, ele está na sua primeira prisão. Só que era uma prisão domiciliar, ele não estava encarcerado dentro de uma cela. Ele aluga uma casa, e ele está nesta casa, morando nesta casa. Só que ele está aprisionado. E aprisionado dentro dessa casa, ele fica acorrentado a soldados romanos. Ou seja, então era uma prisão, a sua liberdade estava cerceada, ele estava limitado. Seria como se nos dias de hoje ele usasse uma tornozeleira eletrônica. Naquele tempo, como não existia tornozeleira eletrônica, o que acontecia com o apóstolo Paulo aqui? Ele ficava acorrentado 24 horas por dia a um soldado romano. Então todas as suas saídas ou qualquer coisa que ele fosse fazer estava limitada àquela prisão, mas era uma prisão domiciliar. Ele estava numa casa, e assim, eu vou até ler, não precisa abrir não, para a gente entender um pouquinho melhor. Está lá em Atos, no capítulo 22, e lá em Atos esclarece bem isso aqui. Atos, no capítulo, não precisa abrir não, eu leio para você aqui, e diz assim, né, para a gente entender o contexto, entender em que Paulo se inspira para escrever isso aqui que nós vamos ler agora, que nós vamos estudar agora. E Paulo diz assim, lá em Atos, capítulo 28, versículo 30 e versículo 31, ele fala assim, Atos 28, versículo 30 e 31, diz assim, vamos lá, versículo 30 e 31, diz assim: por 2 anos completo, o apóstolo Paulo permaneceu na casa que havia alugado, e recebia todos que o procuravam, pregava incansavelmente o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor com toda a liberdade, sem o mínimo impedimento. Ou seja, ele estava preso, ele estava morando nesta casa, e através dessa casa ele ia pregando através de carta e mandando carta para todas as igrejas, mas não deixava de ser um cerceamento de liberdade. Agora, e essa prisão durou 2 anos. Então nesse período ele escreve essas cartas. Ele escreve a carta aos Colossenses, a Filemão, que era uma pessoa, aos Filipenses, e ele escreve Efésios também, para a gente entender o contexto, para a gente compreender o que ele está querendo dizer aqui. A gente precisa entender que ele estava acorrentado, ele ficava acorrentado 24 horas a um soldado romano, uma corrente grande, para ele ter um pouco de liberdade também, mas para a gente entender qual era a visão que ele tinha aqui. Então vamos lá, Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, diz assim, concluindo, ele está finalizando aqui, é o último capítulo, as últimas instruções que ele dá para os irmãos da igreja de Éfeso. Ele está dizendo, concluindo, né? Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos, ou algumas traduções dizem, vistam-se, né, de toda a armadura de Deus, para podermos ficar firmes contra o quê? As ciladas, armadilhas, né? A minha tradução diz ciladas do diabo. Pastor, existe ciladas do diabo? Eu já falei aqui, irmãos, eu e você, nós precisamos entender, nós precisamos compreender que nós vivemos num reino espiritual. A vida do crente e do não crente também, mas na vida do crente principalmente, é uma vida espiritual, e nós vivemos um reino espiritual. Agora, a gente precisa ter e compreender, eu tenho falado isso aqui semana após semana, a gente precisa ter e compreender, ter maturidade para entender o que é espiritual, para a gente não espiritualizar o que é humano, e para a gente não humanizar o que é espiritual. E a gente só vai receber esse discernimento, só vai começar a compreender essas coisas à medida que nós nos aprofundarmos na palavra de Deus e formos cheios do Espírito Santo de Deus. Então é algo muito importante para a vida do crente, é algo essencial para a vida do crente. Nós precisamos ter maturidade espiritual. Agora, brincando aqui, falando sério, mas brincando, não dá para mim ser desequilibrado financeiramente, aí quando vem as dívidas, eu me atolo todo nas dívidas e eu culpar o diabo. Não, a culpa não é do diabo. Não dá para espiritualizar a sua má administração.
Entretanto, muitas vezes as setas malignas do diabo, se eu não vigiar, ela pode entrar na minha vida financeira, e assim em todas as áreas da nossa vida. Então a gente precisa ter muito discernimento, e Paulo fala claramente isso para a igreja, ele está instruindo a igreja nesse sentido. Então, ele diz, então se vistam da armadura de Deus, para que vocês possam ficar firmes contra todas as ciladas que porventura o diabo possa tramar contra cada um de vocês. Porquanto, ele continua, versículo 12, porquanto a nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados, potestades, contra dominadores desse sistema mundial, em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Ele fala aqui do sistema mundial. Naquele tempo já existia todas essas coisas que o mundo valoriza, todas essas coisas que o mundo faz para atrair e nos distanciar de Deus. A gente tem vivido dias, eu acho que os dias nunca foram tão difíceis nessa questão que o apóstolo Paulo cita aqui, como os dias de hoje. A agenda 2030, toda essa ideologia que tem por aí, tantas outras coisas que tem tentado assolar muitas vezes a igreja, a vida das pessoas, e Paulo diz, essas coisas existem, essas coisas sempre vão existir, entretanto, há armas para isso, há armaduras para isso. Então ele está dando instruções aqui, preparando os irmãos para aquilo que haveria de acontecer. E aí ele continua, versículo 13, por esse motivo, vistam toda a armadura de Deus, a fim de que vocês possam resistir firmemente no dia mau. Paulo fala aqui, irmãos, a respeito do dia mau. O que seria o dia mau? Existem muitos teólogos, muitos historiadores que viajam e vão para um lado, vão para o outro, vão para uma corrente, vão para outra, mas os grandes homens sérios da Bíblia entendem que o dia mau é o dia da dificuldade, que todos nós estamos sujeitos a passar. É o dia da dificuldade na família, é o dia talvez da enfermidade, é o dia da perda, é o dia da necessidade. Às vezes você abrir a geladeira está vazia. O dia mau é esse, é o dia que muitas vezes você não está bem, você não sabe o que está acontecendo. Hoje nós vivemos na era das doenças psicológicas, são doenças. Ah, pastor, doença psicológica não é porque está distante de Deus, não é porque está... Muitas vezes não, irmãos, muitas vezes é doença mesmo, já foi comprovado hormonalmente. Então, muitas vezes a gente precisa entender e compreender. Então, o dia mau é o dia de luta, é o dia de dificuldade, é o dia que talvez pode bater na porta de qualquer um de nós aqui. Quem não teve luta na vida ainda, deixa eu dar uma notícia para você, prepare-se, porque um dia você vai ter. Então, o dia mau é esse. E Paulo está dizendo, nós precisamos nos preparar. Nós precisamos estar preparados, porque esse dia mau pode chegar a qualquer momento. E aí ele continua, né? Porque se vistam para esse dia mau, se revistam, havendo batalhado até o final, vocês permaneçam inabaláveis, sem retroceder. Estai, portanto, firmes, trazendo em volta da cintura a verdade, vestindo a couraça da justiça, calçando os vossos pés com a proteção do evangelho da paz, embaraçando ou se colocando, se vestindo sempre com o escudo da fé, com o qual podereis apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orai no Espírito em todas as circunstâncias, com toda petição, humilde insistência. Tendo isso em mente, vigiai com toda perseverança na oração de todos os santos. Orai do mesmo jeito por mim, para que quando eu falar, seja concedido o poder da mensagem, a fim de que destemidamente possa revelar o mistério do Evangelho. Coloque sua mão sobre esse texto, vamos orar. Pai querido, eu quero te agradecer por este tempo, Senhor. Nós te agradecemos porque somos privilegiados de poder cultuar, de poder nos reunir para cultuar e louvar o teu santo nome. Fala conosco, Senhor, mais uma vez. Enche o nosso coração com a tua palavra, que nós possamos sair daqui renovados, fortalecidos e ainda mais cheios da tua presença, no santo nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, quando Paulo descreve aqui no capítulo 6 de Efésios a armadura, ele está descrevendo aqui literalmente uma armadura de um soldado romano. Está no jeito aí, filha? Eu pedi para projetar? Projeta aí, por favor. Apaga a luz, né? Apaga a luz aqui para a gente entender. Eu fiz questão de trazer essa ilustração aí, irmãos, para a gente poder
entender e compreender. Então Paulo, quando ele está falando aqui a respeito da armadura de Deus, ele está fazendo literalmente, uma descrição, uma coisa bem didática para que a igreja pudesse entender exatamente do que era uma armadura de um soldado romano. Eu volto a dizer, como eu disse aqui no início para vocês, Paulo estava acorrentado, estava numa prisão domiciliar, ele estava acorrentado 24 horas por dia com um soldado romano. Então ele via essa figura à frente dele 24 horas por dia. Então quando ele descreve aqui, precisa acender só aqui para mim, por favor. Quando ele descreve aqui, isso está ótimo, obrigado. Quando ele descreve aqui para nós a questão da armadura espiritual, ele está fazendo exatamente a descrição, uma metáfora, a descrição da armadura de um soldado romano com a armadura que eu e você, soldados de Cristo, a armadura espiritual, a qual eu e você precisamos nos vestir. E o porquê disso, irmãos? Ele começa a carta dizendo, aqui algumas traduções dizem, quanto mais, outras ele começa a carta, o versículo 10 dizendo, continuando, ou concluindo, ou seja, aqui são as últimas instruções que ele dá para aquela igreja, a respeito do que eles precisavam fazer, o quão importante isso é para mim e para a sua vida. Sabe, irmãos, lá em Mateus, no capítulo 6, versículo 36, Jesus diz para nós lá, né? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O que seria isso? Buscai o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. É fazer a coisa certa, é viver de maneira correta, segundo o ponto de vista, segundo a ótica de Deus, não segundo os meus valores, não segundo a minha ótica, mas segundo o ponto de vista e a ótica de Deus. Então, Paulo está ensinando, você quer viver dessa maneira, você quer ter uma vida vitoriosa, você quer enfrentar as lutas e as batalhas, viva no ponto de vista de Deus. Paulo dizia, né? Eu não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é poder de Deus. É isso que eu e você precisamos compreender, irmãos. Paulo dizia que ele não se envergonhava em qualquer situação, em qualquer lugar, do evangelho de Deus, porque o evangelho de Deus era poder de Deus para a vida dele, E se revestir por quê? Por que eu e você precisamos nos revestir dessa armadura que o apóstolo Paulo cita aqui? Nós precisamos nos revestir, porque nós vamos atravessar muitas dificuldades na vida, muitas lutas na vida, e se nós não estivermos revestidos com essa couraça que ele diz, com essa armadura, assim como um soldado que vai para a guerra, nós estaremos despreparados. Eu falei aqui a semana passada, irmãos, que mais de 300 mil soldados foram convocados para o exército de Israel, e quando eles são convocados para o exército de Israel, eles têm a sua própria indumentária aqui, eles são lá todo cidadão, e as mulheres também, todos são reservistas, e à medida que existe uma guerra, à medida que existe uma convocação, eles precisam se apresentar imediatamente, mas eles não se apresentam, não chegam lá de bermuda, não chegam lá de chinelo, não chegam lá não, eles chegam lá paramentados, com as botas, com as armas, com capacete, com toda a indumentária que se precisa, que se faz necessária para uma batalha, para uma guerra. E quando Paulo diz para mim, quando o Senhor diz para mim e para você, se revestir, é uma ordem, está no imperativo, ele está dizendo através do apóstolo Paulo, que eu e você, nós precisamos nos armar, nós precisamos nos vestir desta armadura, porque sem essa armadura, nós não vamos resistir às lutas que vamos enfrentar. E o diabo sabe disso, irmãos, o diabo sabe disso. Por isso que o Senhor nos oferece essa armadura, porque o diabo sabe que eu e você, nós somos vulneráveis. O diabo, ele tem um ministério da enganação. A vida do diabo é nos enganar, tentar nos enganar. O ministério dele é a enganação, e à medida que ele sabe das nossas vulnerabilidades, fugiu a palavra, que eu e você somos vulneráveis, das nossas debilidades, das nossas fraquezas, que ele sabe que eu e você temos alguma fraqueza em alguma área da nossa vida. Se nós não nos armarmos, se nós não nos protegermos, é aquilo que eu falei a semana passada, eu vou resolver do meu jeito, eu vou lutar essa batalha do meu jeito. O diabo sabe disso, e é ali que ele vai atacar. E Paulo é muito claro nesse sentido, de que eu e você somos vulneráveis, e por causa disso, nós precisamos nos armar, nós precisamos nos proteger.
Sabe, irmãos, e eu queria começar com o primeiro ponto aqui, que está lá no versículo 12. Porquanto a nossa luta não é contra os seres humanos, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Irmãos, quantas vezes eu e você nós chegamos no final do dia extenuados, né? Quantas vezes a gente passa um dia de batalha, um dia de luta, e a única coisa que a gente quer é deitar na cama, não quer falar com ninguém, não quer ver ninguém. Quantas vezes? Já passamos por isso inúmeras vezes, ou até mesmo aquele sentimento de Jonas, né? Ai, Senhor, eu queria morrer. Eu trabalhava com um homem, e ele era crente, e todo dia ele falava que só queria morrer, e eu questionava ele, eu falava para ele, mas por quê? Ele falava, não, eu quero ir para a glória, não aguento mais esse mundo, eu não aguento mais esse mundo. E existem pessoas que estão assim mesmo, estão tão extenuadas, estão tão estressadas, passando por tantas batalhas, por tantas lutas, que o maior desejo da vida delas é morrer, e sabe o porquê disso? Porque falta a armadura de Deus, este mundo, irmãos, não é melhor do que aquilo que nós vamos viver na eternidade com o Senhor, isso precisa ficar claro para a gente, precisa ficar bem esclarecido para mim e para você. Mas enquanto nós vivermos aqui, nós podemos comer o melhor dessa terra, nós podemos viver o melhor desta terra. Então muitas vezes essa inquietação, essa falta de desejo de viver, essa falta de desejo de tentar buscar outras coisas, muitas vezes é isso, é a falta da armadura de Deus. E Paulo está dizendo aqui, que as nossas lutas, elas não são carnais. A minha luta não é contra o meu próximo, a minha luta não é contra o meu vizinho, a minha luta não é contra a minha ex-mulher, a luta é espiritual. Paulo está dizendo, olha, fuja de conflitos, fuja de confusões humanas, porque muitas vezes até mesmo aquele que está te perseguindo, aquela que está te perseguindo, aquele que está te atacando, aquela que está te atacando, muitas vezes tem sido um instrumento na mão do inimigo para tirar a sua paz. Agora, como que eu detecto isso? Com inteligência, com sabedoria espiritual. Então a gente precisa ter esse entendimento, compreender essas coisas, entender que a gente precisa entender com muita sabedoria, entendendo que a nossa luta não é humana, não é com o próximo, mas é muitas vezes uma luta espiritual. Ah, pastor, você não sabe o que ele fez na minha vida. Ah, você não sabe o que ela aprontou na minha vida. Amém, irmão, essas coisas são consideráveis. Agora, entretanto, o outro não pode ser o meu maior inimigo. Nós temos um inimigo nessa vida, e o nosso inimigo é o diabo, aquele que tenta nas nossas fraquezas, nas nossas debilidades, atacar, e para isso a gente precisa se armar. Então, o que precisa ficar bem anotado no nosso coração, Paulo entendia, ele estava preso, ele estava acorrentado 24 horas por dia, estava numa prisão domiciliar, que ele pagava, que ele precisava pagar. Entretanto, ele sabia que o inimigo dele não era o soldado, o inimigo dele não eram os fariseus, seus antigos companheiros, o inimigo dele não era o Império Romano, o inimigo dele era espiritual. E por causa disso, por causa desse entendimento espiritual que o apóstolo Paulo tinha, ele escrevia cartas, ele pregava, ele mandava carta para todas as igrejas, ele falava do amor de Jesus, inclusive para os soldados romanos, e assim ia tocando a vida, porque ele entendia que aqueles homens não eram os seus inimigos, mas o seu inimigo era o sistema mundial, os dardos inflamados do maligno, ou seja, os seus inimigos eram o diabo. Amém? Até aqui você está entendendo? Aí ele começa lá no versículo 11 também: revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Olha que coisa interessante, irmãos. O ministério, já falei para vocês aqui que o ministério do diabo é o ministério da enganação. E Paulo está dizendo aqui, está falando claramente. Outro dia eu estava vendo uma discussão com teólogos sérios a respeito de reino espiritual. Existem demônios territoriais? Isso aqui é um tema para um outro dia, para a gente tratar. Existem demônios territoriais que se manifestam dentro de algumas casas, que se manifestam nas famílias, que se manifestam, depois a gente avança nisso. Mas Paulo está dizendo aqui de maneira muito clara, para mim e para você, que o diabo muitas vezes arma ciladas, sim, para nossa casa, para nossa família, para o nosso casamento. Agora, cabe a nós estarmos protegidos, armados, para não cair nessa cilada, porque volto a dizer, o diabo, o ministério dele é o ministério da enganação,
E cilada vem do grego método, é uma tradução. Método em grego quer dizer, traduzindo, quer dizer cilada. Ou seja, o diabo usa muitos métodos para tentar atacar a nossa casa, a nossa família, o nosso casamento. E Paulo está dizendo, olha, a gente precisa se vestir, vistam-se. Paulo está dizendo, é uma ordem no imperativo, não é uma opção. Olha, seria bom, como seria necessário, olha, se você, não, está dizendo vistam-se, é uma ordem para todo cristão, para todo aquele que reconhece Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, vistam-se com a armadura de Deus, para que, e Paulo depois fala do dia mau, que eu acabei de falar para vocês aqui, porque quando o dia mau chegar, quando o dia da prova chegar, vocês estarão firmes. E aí agora entrando aqui para essa armadura, olha o que ele fala no versículo 14, estai portanto firmes, trazendo em volta da cintura o cinto da verdade. Irmãos, o que era o cinto ali? Olha ali, ó, na ilustração. O cinto, quando ele fala aqui o cinto da verdade, o cinto ele dava firmeza para toda a armadura. Era esse cinto bem preso, bem firme, que segurava toda a armadura. Essa armadura era uma armadura pesada, uma armadura que tinha que ficar muito firme. Se não ficasse muito firme, ela caía. Ou seja, se o cinto estivesse frouxo, toda a armadura ficaria frouxa. Poderia cair, poderia soltar, cair para um lado, cair para o outro. Ou seja, o cinto dava toda a firmeza. E Paulo representa aqui o cinto como o quê? Como a verdade na minha e na sua vida. Então, olha que coisa interessante, como Paulo era inteligente, irmãos. Como Paulo era inteligente. Ou seja, o cinto, aparentemente na questão da proteção, ele não dava muita proteção. As outras partes das armaduras são mais importantes, preservam os órgãos vitais. Entretanto, o cinto era aquele que dava firmeza para toda a armadura. Assim é a verdade na vida do crente, assim é a verdade na minha e na sua vida. Quando saímos da verdade, todas as outras coisas se desajustam, todas as outras coisas ficam frouxas na minha e na sua vida. Ou seja, se nós não caminharmos na verdade, se você não caminhar na verdade no seu casamento, se você não caminhar na verdade no seu relacionamento com seus filhos, se você não caminhar na verdade lá na empresa que você trabalha, se você não caminha na verdade nos clientes que você atende, se você não caminha na verdade dentro da igreja, lá na célula que você frequenta, todas as outras coisas não caminharão bem, estarão frouxas, folgadas, podendo cair a qualquer momento. Por isso que na vida do crente, por isso que na minha e na sua vida, a palavra tem que ser sim, sim, não, não. Nós precisamos honrar aquilo que falamos, nós precisamos andar com a verdade e fugir de todo engano, de toda mentira, porque na verdade o ministério do engano é de quem? O ministério da mentira é de quem? Quem é o pai da mentira? Então, a mentira, irmãos, não pode fazer parte da minha e da sua vida. E Paulo faz essa representação. Ele coloca o cinto, aquele que é a base, aquele que mantém toda a armadura firme, ele coloca como verdade, porque é o que nós precisamos. Se nós queremos ter uma vida ajustada, se você quer ter uma vida alinhada com os princípios de Deus, se você quer ter um casamento ajustado com as coisas de Deus, fuja da mentira. Fuja da mentira. Homens, não tenham segredos com as suas esposas, porque lá na frente, isso vai te trazer problema. Esposas, não tenham segredos com os vossos maridos, e assim por diante. Filhos, pais, porque isso lá na frente, irmãos, a quebra de confiança é algo terrível, por isso que Paulo compara aquilo que dava firmeza para toda a armadura, como chamando de verdade. Então, olha como era importante essa armadura do cinto, que dava firmeza. Assim é a verdade na nossa vida. Quando não tem verdade, todo o resto é contaminado. Aí ele continua no versículo 14, né? Vestindo também a couraça da justiça, né? A couraça, que era a couraça? Está mostrando lá, né? Ela protegia todo o tórax, os órgãos vitais, coração, fígado, rim, protegia toda essa área aqui, os órgãos vitais.
E mais, Paulo fala aqui a respeito das setas, fala a respeito das ciladas. Então ele fala, olha, você precisa colocar essa couraça, porque quando virem as setas do inimigo em sua direção, todas essas setas serão protegidas. Aquela que você não conseguir proteger com o escudo, todas as setas estarão sobre o escudo e não atingirão, pode até machucar, mas não atingirão os órgãos vitais, e você permanecerá firme, permanecerá vivo, permanecerá saudável. E ele coloca aqui a couraça como sendo o quê? Como sendo a justiça de Deus, né? A couraça da justiça, como sendo algo que eu e você, quando nós caminhamos no caminho certo, fazemos a vontade de Deus, andamos segundo o propósito de Deus, isso representa a couraça. Ou seja, quando eu ando na justiça de Deus, quando eu ando nos caminhos de Deus, quando eu procuro fazer a justiça. Eu já falei para vocês aqui, irmãos, que nós, quando temos uma experiência com Deus, a Bíblia nos chama de santos. É porque somos santos, não fazemos nada de errado. Não, santos são aqueles que buscam a santidade, ainda que errem, ainda que possam falhar, ainda que possam ter as suas debilidades e os seus problemas, mas santos são todos aqueles que buscam a santidade. O apóstolo Paulo nos ensina aqui, que quando eu e você buscamos a santidade, buscamos a justiça, nós estamos nos revestindo com a couraça da justiça, aquela que nos protege de todas as setas do inimigo, de todas as setas do maligno. Amém? Você está entendendo até aqui? Versículo 15, olha o que diz aí, versículo 15: calçando os vossos pés com a proteção do evangelho da paz. Paulo diz, irmãos, que nós precisamos caminhar segundo a palavra de Deus. E a palavra, sandálias, a representação sandálias aqui, que é muito simples, não preciso falar muito, fala da onde os nossos pés têm nos levado, para onde os nossos pés têm nos levado. E ele diz, ele faz a representação das sandálias aqui, dos sapatos, como sendo a palavra. E aí a pergunta que fica para o meu e para o seu coração: para onde a palavra tem levado você? Para onde a palavra tem levado você? E Paulo nos ensina isso, exatamente isso, que à medida que eu ando na palavra do Senhor, eu vou andar em bons caminhos. E aí ele continua na representação dele: as sandálias representam os lugares em que eu tenho ido levar a palavra de Deus, não só com palavras, mas com a minha vida. Fala a respeito de testemunho, a respeito de onde os meus pés pisarem. Eu sou o embaixador de Cristo, eu estou representando o reino de Cristo. Onde os meus pés pisarem, ali está a palavra de Deus. Ele é muito claro nisso, ele é muito claro nisso, ele é muito representativo nisso, né? Calçando os vossos pés com a proteção do evangelho da paz. Então simboliza isso, em primeiro lugar, onde os meus pés têm me levado, e principalmente, aonde os meus pés têm me levado para pregoar a boa nova que um dia eu recebi. Aí versículo 16, ele continua: embraçando sempre o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Ajuda a proteger, irmãos, a parte do tórax, exatamente, de todas as setas. Aqui Paulo está dizendo, e está deixando claro para mim e para você, que todos nós passaremos por lutas, passaremos por dificuldades, passaremos por provações. Entretanto, quando a gente está armado com o escudo da fé, a fé é a coisa que move toda a vida do cristão. Ele está dizendo o seguinte, que se eu e você não tivermos fé, se eu e você não tivermos esperança no Senhor, se eu e você não tivermos a perspectiva de uma vida melhor no Senhor, nada vai fazer sentido, porque o que move a nossa vida é exatamente a fé. E ele compara esta fé como um escudo, é aquilo que não vai nos proteger de todo o ataque do maligno, de todo o ataque do mal. E Paulo deixa claro, ele fala assim: irmãos, nós precisamos exercitar a fé. A fé é o nosso escudo, para quando virem as decepções, para quando virem os dias maus, para quando virem os dias de lutas, para quando virem os dias de dificuldades. O que vai fazer toda a diferença na minha e na sua vida é a fé, porque essa fé serve como escudo para nos livrar de todas essas coisas. A gente pode até passar, pode até ficar meio down, pode até ficar meio caidão, pode até ficar meio abalado. Entretanto, o escudo vai nos proteger, vai proteger a nossa vida. Aí continuando aqui, versículo 17,
Ele diz assim: usai igualmente o capacete da salvação. O que é o capacete da salvação, irmãos? Fala da mente, fala do nosso pensamento, fala daquilo que nós estamos pensando. Eu falei para você, e agora eu queria ler o texto todo aqui, o que nós oramos, lá em Colossenses, no capítulo 4, versículo 8, olha o que o mesmo apóstolo Paulo fala, escreveu pouco tempo depois. Ele diz assim: concluindo, caros irmãos, absolutamente tudo que for verdadeiro, tudo que for honesto, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, tudo que houver de excelente ou digno de louvor, é nisso que deve povoar a sua mente. É isso que deve povoar a sua mente. Quantas vezes, irmãos, a gente se alimenta de tanta porcariada, de tanto lixo, né? Eu estava vendo uma vez, esses dias aí, algo que não precisa nem ver comentário nenhum, né? Mas vocês já pararam para pensar, irmãos, como que está a música brasileira, a música mundial, mas em especial a música brasileira? Não dá para se ouvir nada, literalmente, praticamente nada. Até os louvores, irmãos, a gente tem que fazer uma peneira boa, até os louvores. Vira e mexe, eu pego os músicos aqui, e tem que fazer uma peneira, falar, esse hino não tem base bíblica, esse hino está falando heresia, esse hino, até os louvores, você tem que dar uma depurada boa. E é o dia inteiro, irmãos, os nossos jovens, os nossos filhos, sendo alimentados por essa porcariada o tempo todo, se alimentando. E Paulo está dizendo, está dando a instrução aqui, escreveu pouco tempo depois isso, absolutamente tudo que é verdadeiro, tudo que for honesto, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, tudo que for excelente, tudo que for digno de louvor, estas coisas que nós precisamos pensar, estas coisas que precisam fazer parte da nossa mente. Então aqui quando ele fala do capacete, ele está falando exatamente daquilo que a nossa cabeça pensa, daquilo que está dentro dos nossos pensamentos, porque os nossos pensamentos vão nos mover, os nossos pensamentos vão formar o nosso caráter, os nossos pensamentos vão nos levar a tomar decisões. Agora, esse negocinho aqui, irmãos, é um troço complicado, essa cacholinha aqui é um negócio complicado, e se ela não estiver bem alimentada, se ela não estiver bem fornecida, você vai tomar decisões erradas, você vai tomar caminhos errados, você vai para a direção errada. Por isso que Paulo fala, tudo que é bom, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, isso deve povoar a nossa mente. Ah, pastor, eu penso besteira o dia inteiro. Ah, pastor, eu penso coisa ruim o dia inteiro. Ah, pastor, eu penso no mal o dia inteiro. Ah, eu penso em mulher pelada o dia inteiro. Ah, eu penso em homem pelado. Misericórdia. Você precisa começar a povoar a sua mente com aquilo que é bom, com aquilo que é amável, com aquilo que é saudável, com aquilo que é de boa fama. Porque Paulo está dizendo aqui, se você não vestir esse capacete, que são os pensamentos, que é a palavra de Deus, que a gente percebe aqui, irmãos, Paulo rodou, mas na verdade todas as coisas representam a palavra de Deus. A couraça, o capacete, o escudo, as sandálias, todas as coisas representam a palavra de Deus na minha e na sua vida. Então ele diz, essas coisas devem fazer parte da nossa vida. Aí ele continua aqui, no mesmo versículo 17, usai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O mesmo Paulo diz lá, né? Procurai se apresentar bem, como aquele que maneja bem a espada. Ou seja, a instrução do Senhor para mim e para você é que no grande dia nós precisamos nos apresentar bem, como aquele que maneja a espada, como aquele que maneja bem a palavra de Deus. Pastor, eu sei muito pouco da palavra de Deus. Precisa manejar bem, a instrução é, maneje bem a palavra de Deus. Jesus, ao ser tentado no deserto, como que ele se defendeu do diabo? Se jogue desse precipício. Como você não está com pão, com fome? Coma aí alguma coisa, transforme alguma coisa em comida. E qual que eram as respostas de Jesus? Está escrito, está escrito, está escrito. E aí sabe o que aconteceu? O diabo, fugiu dele,
Porque Jesus expulsou o diabo através da palavra. Está escrito, está escrito, está escrito. Então é assim que nós livramos a nossa casa das armas do diabo, das setas do diabo. É assim que nós livramos. E concluindo aqui, irmãos, olha o que diz o versículo 18: orai no Espírito em todas as circunstâncias, com toda a petição, em humilde insistência, tendo isso em mente, vigiai com toda a perseverança, na oração por todos os santos. Aqui Paulo fala, irmãos, da importância da oração uns pelos outros. O quanto é importante. Eu fico tão feliz, sabe? Às vezes eu estou na maioria dos grupos de vocês das células aí, e eu vejo aquele compartilhamento. Olha, eu queria que orasse para um amigo meu que está passando por necessidade. Olha, eu queria que orasse pela minha esposa. E vocês compartilhando as necessidades uns com os outros. O quanto isso é importante, irmãos. O quanto isso é importante. Nós podemos compartilhar as nossas necessidades, as nossas debilidades uns para com os outros, para que nós possamos orar uns pelos outros. Foi isso que salvou Jó, irmãos. Foi isso que chamou. Lá no Velho Testamento, o Senhor nos ensina. Jó estava todo estrupiado, havia perdido tudo que se tem de valor. Os filhos, a esposa querendo o abandonar, leproso. A Bíblia diz que ele limpava suas feridas com um caco de telha. Tal era a gravidade das feridas dele. E sabe, mesmo assim, ele nesse estado deplorável, os amigos, ele tinha boa fama, os amigos iam lá pedir oração para eles por dificuldades muito menores. E sabe o que acontecia? Jó orava por aquelas pessoas, e havia intervenção divina por intermédio da vida de Jó na vida daquelas pessoas. E aí a gente compreende, né? A partir do capítulo 42, diz lá que Deus ia restaurando a vida de Jó, à medida que Jó ia orando pela vida dos seus amigos. O cara não tinha condição humanamente de orar por ninguém, mas orava. O cara não tinha condição de cuidar de ninguém, mas cuidava. O cara não tinha condição psicológica humana nenhuma para cuidar de ninguém, mas cuidava. Mas diz o texto que enquanto Jó fazia estas coisas, Deus ia restabelecendo em dobro tudo aquilo que o diabo havia tomado de Jó. Por isso que é tão importante, irmãos, nós orarmos uns pelos outros, nós intercedermos uns pelos outros. Talvez a sua debilidade seja muito menor do que a minha, mas como é importante eu orar por você. Talvez a minha debilidade seja menor, isso não importa, mas como é importante nós orarmos uns pelos outros. E Paulo deixa isso claro aqui, né? E mais importante, ele diz no versículo 18: orai no Espírito em todas as circunstâncias. Ou seja, é isso que nos traz energia, irmão. É isso que nos traz energia. A nossa vitamina é a oração. É a oração. Pastor, estou tão desanimado para orar. Ora mesmo assim, é que você tem que orar mais. A nossa vitamina, o nosso energético, não é o Red Bull não, nosso energético é a oração. É isso que vai nos fortalecer, ainda que você esteja morrendo de sono, ainda que você esteja cansado, é isso que vai nos dar energia para atravessar as dificuldades da vida. Aí versículo 19 ele diz assim: orai de mesmo modo por mim. Olha só que interessante, irmãos, era o apóstolo Paulo, e ele está dizendo: orem por mim, para que quando eu falar, eu seja concedido o poder da mensagem, a fim de que destemidamente possa revelar o mistério do Evangelho. Ele estava preso, ele estava sendo perseguido. Aqui é a primeira prisão dele, irmãos. Ele teve 3 prisões, e essa prisão foi light. Ele morre na prisão. Quando ele escreve a carta para Timóteo lá, ele está morrendo, é a última carta que ele escreve. Ele está numa masmorra fedida, úmida, terrível. Ele teve 3 prisões, mas nas 3 prisões, um homem que é totalmente revestido da armadura de Deus, nas 3 prisões dele, ele está animado, ele está dizendo: olha, eu cumpri a minha carreira, eu guardei a fé, eu fiz tudo aquilo que eu precisava fazer, eu cumpri aquilo, porque ele sabia que a vida dele era guiada pelo Senhor Jesus. Ele sabia: se Deus quer me levar agora, é porque Ele quer me levar agora, não é o Império Romano que está me prendendo. O Senhor quer que eu permaneça aqui. Eu não estou preso porque o Império Romano quer que eu seja preso, eu estou preso porque o Senhor quer que eu permaneça aqui. E é assim que ele pensava, assim que ele agia. Mas por quê? Porque era um homem revestido com essa armadura, que eu e você precisamos nos revestir. Aí versículo
Versículo 20, ele conclui aqui, né? Pelo qual eu sou embaixador, para que permanecendo em Cristo, eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Ou seja, ele tinha a certeza e a convicção daquilo que Deus tinha para a vida dele. Sabe, irmãos, eu quero concluir aqui para a gente ter um tempinho de oração. A gente precisa entender e compreender o seguinte, irmãos, que Paulo deixa claro para nós aqui. Que nós vivemos num reino espiritual. E muitas vezes nós vamos ser atacados. Agora, qual o problema de ser atacados? Eu falei aqui a semana passada, eu fiz uma comparação, uma metáfora com o que Israel está sofrendo. Israel teve, comparado à guerra, Israel teve pouquíssimas baixas. Eu falei para você, irmãos, eu vi o número essa semana, exato. O Irã lançou 186 mísseis contra Israel. 186 mísseis contra Israel. Aqueles mísseis em qualquer nação, irmãos, até mesmo nos Estados Unidos, fariam um estrago devastador. Agora, a grande diferença, Israel estava armado. Israel estava com a sua armadura. Ele tem um sistema de defesa lá, vocês devem ter ouvido na televisão, que chama Domo de Ferro, que intercepta 99,9% de todos os mísseis que são lançados contra Israel. Agora, volto a dizer, irmão, se fosse o contrário, desses 186 que foram lançados em Israel, se Israel tivesse lançado metade, ou um terço, no Irã, hoje o Irã seria um grande estacionamento, não ia ter mais nada no Irã. Então, essa é a diferença, irmãos, de nós estarmos armados e não armados. Quando nós estamos com a armadura correta, que é o que Israel tem. Tem os efeitos colaterais? Claro que tem. Morreram algumas pessoas? Morreram. Mas na proporção dos ataques que eles recebem, Israel era para ser varrida do mapa. Que é o único país não muçulmano cercado no meio de todos aqueles outros países. E ele tem paz lá com 2 países apenas. O resto todos são inimigos. Então é por isso, e Paulo faz, eu tenho certeza que se Paulo vivesse nos dias de hoje, ele fazia uma comparação parecida, porque não poderia haver uma comparação mais clara, mais simbólica para mim e para você do que a armadura do soldado romano. Agora, nós só vamos atravessar as batalhas e só sairemos vencedores se realmente nós estivermos armados com a armadura de Deus. Amém? Por isso que é importante, irmãos, andarmos na verdade. Por isso que é bom, irmãos, enchermos a nossa cabeça, os nossos pensamentos com coisas boas, nos revestirmos com a palavra de Deus, nos reunirmos como igreja, nos reunirmos nas células e ter uma vida diária, devocional com Deus, porque senão as lutas virão e você vai ser presa fácil. Aí depois não adianta pôr a culpa no diabo, que muitas vezes o diabo fala, eu não tenho nada a ver com isso. Vamos ficar em pé? Quantos querem se armar aí? Quantos querem se revestir da armadura de Deus? Eu falei para vocês, irmãos, que há quase 30 anos atrás, quando eu me converti, um dos primeiros textos da Bíblia que eu decorei foi esse. E todas as minhas orações, desde o primeiro dia que eu me converti, todas as minhas orações, eu faço essa oração. Senhor, me reveste com a sua armadura, com a couraça da justiça, com o escudo da fé, com o capacete da salvação, com a espada do seu Espírito Santo, com os sapatos da tua palavra. Senhor, me reveste. Você quer ser vencedor nas batalhas que virão sobre a sua vida? Revista-se com a armadura de Deus. Amém? Vamos orar nesse sentido. Senhor, me reveste com a armadura. Talvez você esteja desanimado, talvez você esteja meio pensando em desistir. Peça isso a Ele, irmãos.